Ao mesmo tempo, você pensa na questão do fechamento, o que é aquele centro, o centro-sul que fecha a paisagem, o sambódromo que fecha a paisagem, né? Então você tem algumas coisas que é complicado, né? A gente pensar a questão da cidade. Então, talvez se a gente pensasse isso 2 décadas atrás em Florianópolis, talvez a gente tivesse hoje uma outra cidade, um desenho de uma outra cidade. Então, assim, é urgente, né? Por que é urgente? Porque a gente percebe que essa transformação muitas vezes é aleatória, são decisões que passam por gabinetes e que não tem uma preocupação com a questão da paisagem como patrimônio mesmo, né? E na paisagem é interessante, você tem um exercício que é um exercício contemplativo, meditativo, porque o desenho ele tem essa capacidade de você relaxa, né, diante de uma paisagem e tal, e você poder que você possa olhar para desenhar. E muitas vezes, quando a gente desenha e a gente começa a fazer qualquer que seja o desenho, uma paisagem, às vezes a gente cai na situação assim, eu não sabia que era assim, porque você começa a desenhar e tem uma questão importante que é quando você materializa no desenho, você vê coisas que você normalmente não vê a olho nu. Aqui a gente hoje não temos nuvens, não dá para inventar nuvens. Porque às vezes a especulação imobiliária ela visa só a questão do lucro e esquece de que às vezes um detalhe que está na paisagem, que o mirante pode ser o elo da conexão, da ligação entre as pessoas a observarem, eles não olham, então metem um paredão, ou metem um prédio, ou enfim, ou descaracteriza com uma coisa que não tem a ver com a identidade do lugar. Eu acho que essa é uma coisa que pode, através do mirante, fazer essa descoberta pela população local e pelos visitantes, pelos transeuntes temporários, né? Essa coisa que é a identidade do lugar que a natureza também oferece, ou que a incorporação cultural pode oferecer. Então o mirante é essa possibilidade de muitas vezes se pensar o território, né? O território que muitas vezes só segrega, o território que muitas vezes exclui. Então ele é um espaço que se torna de uso público, né? E que permite aos usuários a entender dimensões da natureza do lugar e dimensões da apropriação pela ação humana, que é a dimensão cultural. Por isso, eu acho que os mirantes são muito importantes e aqui na ilha principalmente há muita coisa boa para mostrar, muitas paisagens bonitas e na minha cidade, lá nos Açores, também temos alguns mirantes e toda a gente para lá, todos os turistas param lá, porque é como uma apresentação da cidade e daquilo que ainda vamos conhecer. Uma pessoa com sensibilidade artística, técnica, pode construir junto com uma bagagem que explore a partir do potencial da população. Então, o visitante e o admirador do lugar, né, daquele local, ele pode ir criando também uma prática educativa. Uma prática de sensibilidade para entender a identidade do lugar, né? E reconhecer nessa identidade do lugar como uma forma de patrimônio, que não é apenas um patrimônio local, mas que pode ser um patrimônio de uma grande maioria das pessoas. Enfim, a qualidade de vida que tanto apregoa por aí, deveria também ser mostrada nesse aspecto, naquilo que se oferece para a população usufruir do seu lugar. É uma matéria-prima, é um recurso ainda um pouco explorado e que poderia ser melhor pensado na sua inserção à paisagem do lugar, né? E eu acho que isso deve ser um dos cuidados que os administradores, que os legisladores e que os empreendedores das diferentes ações urbanas de Florianópolis poderiam tirar melhor proveito.
deserto. Perdido e não te ver, fico também. Então tu traz a vitamina pra nutrir, que eu me enveneno ingerindo até dormir. Nóia tributana tá chegando, vamos sair por aí só pra ver se a gente se encontra, se a gente se vê. Caixa d'água, sou da caixa de som, subo o morro da caixa com um birimbau bom pra fazer uma roda de fogo só pra... E acontece então que pessoas que trabalham no sentido de valorizar a paisagem, elas ficam ainda muito numa posição de resistência a essas investidas, né? Quando na verdade já deveria haver uma legislação de apoio, né, desse equilíbrio, né, que fosse realmente respeitada e que realmente conseguisse garantir perante os interesses do setor imobiliário, que são legítimos até certo ponto, né, mas conseguisse garantir o equilíbrio. Cabe a nós, arquitetos, artistas, pessoas que têm uma certa sensibilidade, ajudar a construir e manter, né? Porque isso está em permanente construção. Ajudar a construir uma sensibilização para essa paisagem, da qual os mirantes são um dos dispositivos, né? É exatamente para que isso se reflete no dia a dia, no locus de cada um. A arte tem uma função, né, que é exatamente dar visibilidade àquelas questões que estão no plano do invisível. Então a arte, ela tem essa função de trazer esses traumas, essas coisas que são medo, que não é só medo meu, mas é um medo coletivo, para um campo do visível. Os mirantes, eles são pontos mais de lazer, assim, mais de passeio, mas eu penso que eles possam ser utilizados se pensar em atividades mais lúdicas e de lazer e, não sei, de esporte, de arte. Eu acho que a arte, ela já está, né? Se a gente pegar assim alguma parte do mundo, a gente vê como ela está sendo estruturante, né, nesse desejo de construir paisagem, construir novos referentes. Fundamentalmente a construção de novos referentes, né? Eu acho isso muito importante. De uma visão mais moderna, em que a obra ela é feita isolada e que possa ser colocada em qualquer lugar, independente do lugar, ela tinha uma autonomia dentro dessa tradição mais clássica da escultura ou da pintura. O land art não, o land art vai trabalhar com uma obra que ela é de um lugar específico. A arte com a natureza, né, é exatamente isso. Eu faço a intervenção, que ela é uma intervenção específica para aquele lugar. Quando eu faço uma intervenção alinhando uma árvore a outra, é exatamente aquela árvore, eu posso até repetir isso no outro lugar, mas já não vai ser a mesma. No caso dessas antenas, pode ter uma forma de antena que pode ser uma arte pública, uma escultura, um desenho criativo, que venha trazer uma referência visual para a cidade, algo que traga um benefício de transformação, de uso desse espaço, de uma maneira criativa. Para mim isso que é arte pública.